Uma das coisas mais difíceis que eu venho aprendendo na minha vida e que confesso que eu ainda não aprendi totalmente, então para mim, particularmente, é um exercício diário, é não levar as coisas pro lado pessoal. Parece automático, né? Alguém muda o tom com a gente, alguém não responde uma mensagem que a gente mandou, alguém, sei lá, se afasta um pouco e aí pronto, acabou. A nossa cabeça já começa a criar um monte de histórias. E quase sempre essas histórias criadas pela nossa própria mente colocam a gente no centro do universo. Como se tudo que acontecesse nesse mundo grande, gigantesco, fosse sobre nós. Só que existe um ponto muito importante aqui, que eu aprendi com o tempo, é que a nossa mente, ela não gosta muito do vazio. Então, todo vazio, todo espacinho, mesmo que pequenininho que a nossa mente encontrar, ela vai querer preencher com algo. E ela quase sempre preenche com insegurança. Você não sabe por que que essa pessoa mudou, por que que essa pessoa se afastou, por que essa pessoa ainda não respondeu a tua mensagem, e aí pronto. Você acha que o problema é você. Você acha que você fez alguma coisa errada. Você não entende um comportamento de uma certa pessoa e aí você entende como rejeição. Mas isso não é a realidade em si. Isso é somente a nossa interpretação. E a primeira vez que eu vi esse conceito de não levar as coisas para o lado pessoal foi no livro Os 4 Compromissos, que é um livro muito bom, eu super recomendo que você leia. E quando eu li essa ideia, foi quase um choque de consciência mesmo para mim, sabe? Nada do que os outros fazem é por causa da gente, nada do que os outros fazem é por sua causa ou por minha causa. E quando eu li isso, eu fiquei muito reflexiva na época, porque na real, tudo na nossa vida parece muito pessoal, né? Dentro aqui da nossa cabeça, dentro do nosso próprio mundinho, tudo parece que é com a gente. Mas o livro explica uma coisa muito profunda. Cada pessoa vive dentro da própria realidade. Cada pessoa vive dentro das próprias crenças, das próprias circunstâncias, dentro das próprias dores, dos próprios medos, das próprias histórias. Então, quando alguém fala alguma coisa com você ou reage de uma forma que talvez você não reagiria e que no momento você não consegue entender muito bem, ela não tá falando com você. Ela tá falando a partir do mundo dela, a partir das crenças dela, a partir muitas vezes das dores dela, da história dela. Uma pessoa que foi rejeitada a vida inteira e que teve que aprender a lidar com a rejeição durante toda a vida, muitas vezes pode se tornar fria. Uma pessoa que nunca foi ouvida, sei lá, pode acabar falando alto demais. Uma pessoa que vive insegura, que vive na insegurança, pode viver atacando outras pessoas sem ao menos ter o porquê, sem ao menos ser atacada. E se você começa a levar tudo isso, todas essas ações para o lado pessoal, você acaba assumindo dores que não são suas. Você absorve dores que nunca foram suas de verdade. Tem uma frase na filosofia que eu levo para minha vida que fala assim: não são as coisas que nos afetam, mas a maneira como nós interpretamos essas coisas. E isso muda tudo, porque te coloca em um lugar de responsabilidade. E de responsabilidade não sobre o que acontece com você, porque a gente não tem controle sobre as outras pessoas, então a gente não tem controle sobre todas as situações que vão acontecer na nossa vida, então a gente não passa a ter responsabilidade sobre as coisas que acontecem com a gente, mas a gente tem total responsabilidade sobre como a gente interpreta essas coisas, essas situações que acontecem com a gente. Então, não é sobre o que acontece com você, é sobre o significado que você decide dar para aquilo. E entre o que acontece e o que você sente, existe uma interpretação. E é nessa interpretação que vai morar a tua liberdade. Imagine duas pessoas passando pela mesma situação. Alguém não respondeu uma mensagem dessas duas pessoas. E a primeira pessoa pensa, poxa, não respondeu minha mensagem, a vida de todo mundo é tão corrida. Essa pessoa deve estar ocupada, quando tiver um momentinho ali, com certeza ela vai me responder. E se ela não me responder também, se for de interesse meu, eu mando outra mensagem, eu faço uma ligação, eu contorno a situação. Já a segunda pessoa não.
A segunda pessoa interpreta aquilo, a não resposta, a falta de resposta, como algo que ela fez errado. E aí já pensa, será que eu falei alguma coisa demais? Será que eu falei alguma coisa errada? A situação é a mesma, mas o sentimento, a interpretação da situação é completamente diferente. E na psicologia isso tem um nome que se chama personalização cognitiva, que é quando você transforma algo neutro, uma situação neutra que não tem nada a ver com você, em algo assim muito pessoal. E o perigoso disso tudo é que você começa a reagir emocionalmente a uma situação que inicialmente não tinha nada a ver com você, uma situação que de início nem é real, ela só é real na sua cabeça. É a forma como você interpretou. Então você sofre por uma história que você mesmo criou. Tem uma história no budismo que eu gosto muito. É a história de um homem que recebeu um presente de uma pessoa que ele não gostava muito. Só que esse homem, ele se recusa a aceitar esse presente. E aí perguntam para ele: se você não aceita o presente, a quem esse presente pertence? E aí ele, com muita sabedoria, responde: o presente pertence a quem tentou dar. Agora pensa nisso. Se alguém tenta te jogar uma energia ruim, se alguém tenta te ofender de alguma maneira, e você não aceita essa ofensa, você não aceita essa energia ruim, você prefere interpretar ela de uma outra maneira, aquilo ali não fica com você. Só que muitas vezes a gente aceita. A gente aceita aquela ofensa de uma pessoa que às vezes a gente nem conhece, que a gente nem nunca mais vai ver na vida. A gente aceita uma energia ruim, uma palavra ruim que não tem nada a ver com você. E aí a gente aceita, a gente pega, aí a gente analisa e a gente fica repassando na nossa cabeça a situação, a ofensa, a energia ruim, as palavras ruins. E aí a gente vai carregando isso a nossa vida toda. E depois a gente começa a se perguntar por que tá pesado. Tem uma cena muito forte na vida de Jesus Cristo, onde ele está sendo julgado injustamente. Ele está sendo humilhado, provocado, acusado, e ele escolhe o silêncio. Em Isaías diz: foi oprimido, afligido, mas optou por não abrir a boca. Isso não é fraqueza, isso é consciência. É entender que nem tudo merece resposta, nem tudo merece a nossa reação, nem tudo merece a nossa atenção. Nem tudo merece virar algo pessoal. Quando você decide levar tudo para o lado pessoal, todas as situações que ocorrem na sua vida você interpreta como algo pessoal, você começa a construir a sua identidade baseada no comportamento de outras pessoas. Se te tratam bem, você se acha suficiente. E se te tratam mal, você se acha insuficiente. Mas você percebe o quanto que isso é perigoso? Porque você entrega o controle da sua vida emocional, de como que você vai se sentir a respeito de você mesmo, para pessoas que muitas vezes não estão nem conscientes da própria vida. Não estão nem conscientes do que realmente estão fazendo, sabe? Marco Aurélio dizia que as pessoas fazem o que fazem por ignorância. E essa frase não é julgamento, é justamente compreensão. Muita gente machuca a gente sem ao menos perceber. Muita gente erra, muitas vezes, sem intenção. E não tem a coragem o suficiente ou a consciência o suficiente de admitir que errou. E quando você entende isso, que muitas vezes as pessoas agem da forma que elas agem, não porque tem alguma coisa com você, que elas têm alguma coisa contra você, ou justamente é algo pessoal contra você, você para de absorver tudo. Porque você acaba percebendo que as pessoas são como elas são e agem como elas agem, porque elas têm interpretações da própria realidade delas, do próprio mundo. E eu acredito muito que a gente só consegue dar para o outro o que a gente tem dentro da gente. A gente só consegue transbordar daquilo que a gente está cheio. Então, não levar as coisas para o lado pessoal não é sobre se tornar uma pessoa fria na vida. Não é sobre ignorar os sentimentos ou fingir que você não sentiu algo. É sobre maturidade emocional. É sobre filtrar as coisas que acontecem, é sobre decidir o que você vai levar para sua vida ou não. E aí você consegue decidir e escolher e repensar: isso aqui me pertence ou não me pertence? Vale a pena eu investir a minha energia nisso? Porque nem tudo que chega até você
precisa ficar com você. Tem gente que vai te tratar mal não porque você não é o suficiente ou porque tem alguma coisa errada com você. É simplesmente porque essa pessoa não consegue amar, não consegue se doar, não consegue ser de uma maneira diferente. E se você acaba levando tudo isso pro lado pessoal, você acaba achando que tem alguma coisa errada com você e aí você começa a olhar para você, a tentar se ajustar, a tentar se moldar, a tentar se encaixar nas caixinhas de outras pessoas. Você acaba se diminuindo para caber num lugar, para caber num espaço que nunca pertenceu a você. Quando você para de levar tudo pro lado pessoal, você até respira diferente. Você sofre menos, mas o mais importante é que você passa a entender mais. Você para de agir automaticamente, você para de reagir a todas as situações que acontecem na sua vida e começa a observar e principalmente se observar. E isso muda tudo. Nem tudo que te atinge foi feito para te atingir. E talvez aprender isso seja uma das formas mais profundas de liberdade. Muito obrigada por você ficar até aqui e por assistir esse vídeo. Eu espero que tenha feito sentido para você de alguma forma e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!